Olá, vamos continuar falando sobre a lore de Tormenta 20, tá? Tá sendo bem interessante. Se você der uma olhada lá no canal, já tem outros vídeos relacionados à lore. Hoje vai ser uma continuação, mas nada impede que você acompanhe a partir daqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre a grande primeira civilização humana dentro de Tormenta 20, né? Dentro de Arton, tá? Existem alguns conceitos importantes dos outros vídeos, mas nada muito prejudicial. Se você quiser assistir, a playlist, né, vai estar na descrição desse vídeo, e eu já vou pedir desde logo para você se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e comentar alguma coisa aí para ajudar no engajamento, tá? Seu comentário, além de me incentivar, também ajuda muito a divulgação do vídeo, tá? Então, muito obrigado. Estou muito feliz de estar fazendo esses vídeos e muito feliz que vocês estejam curtindo. Estou gravando isso por um grande pedido aí de vocês e acho muito interessante essa questão da lore de Tormenta, principalmente dos tempos antigos. E hoje, talvez é um tema que surpreenda muita gente, né? Eu nunca vi ninguém falando assim diretamente sobre isso e acho que vai ser um vídeo bem interessante da gente discutir lá nos comentários. Inclusive, é um tempo que uma campanha, né, de RPG sobre essa primeira civilização, com certeza seria muito interessante. No vídeo passado, sobre a origem dos deuses, eu comentei no final, né, que Valkyria realmente realizou ali o seu grande feito, criando os humanos e colocando várias comunidades espalhadas ali por Arton, né? Os humanos, eles de fato não conseguiam se expandir, porque existiam ainda vários monstros pelas regiões, e também por conta de realmente não conseguir formar uma grande sociedade. Até que isso mudou. Existe um primeiro grande estado, uma grande civilização que surgiu no sul de Arton, chamado, né, aquele território conhecido como Lemnor. Também é o território ali dos goblinoides, né? Lá já existiam robogoblins e coisas parecidas com esse povo dos goblinoides, que é muito interessante. E os humanos viviam ali e eles até que viviam numa certa harmonia dentro da medida do possível. Só que, como eu disse, eles não conseguiam criar, não conseguiam se expandir como uma grande civilização. Existia um grande reino, e esse sim, de fato, merecia ser mencionado, né? Existiram registros sobre esse reino, que é ali a Cidade Dourada de Nardmaran. É uma grande cidade feita de ouro, né? Muito próspera e que tinha uma das principais rainhas, né, e uma pessoa muito importante para a história de Arton, que é justamente esse nome maravilhoso aí, né, Ciranamena, a rainha barda. Ela foi, né, uma grande rainha que teve um propósito muito grande. Ela liderava essa grande cidade dourada aí de Nardmaran, só que ela tinha um grande inimigo que atrapalhava constantemente o desenvolvimento dessa cidade. Tratava-se de um deus menor vindo do oceano, né, diretamente do oceano, chamado Katanoa. Ele era um deus menor que vinha, destruía grande parte da cidade e não permitia o desenvolvimento dela como deveria ser. E esse era um grande problema. Ele vinha ocasionalmente, destruía e voltava para o oceano e ficava adormecido por alguns anos. E aí, na vez em que a nossa Ciranamena era rainha, né, essa rainha barda famosa, essa criatura, esse deus menor, o Katanoa, ele surgiu e a rainha foi lá enfrentar ele. Ela subiu em um lugar alto e ela cantou, né? Ela, afinal de contas, ela era a rainha barda, né? Ela cantou ali uma canção profunda que espantou o deus menor de uma vez por todas. Só, né, entretanto, antes dele se afugentar, ele se assustou ali com o canto dela e deu um golpe, uma grande garrada na garganta dela, cortando ali as cordas vocais da nossa rainha barda, impedindo que ela continuasse cantando e inspirando o seu povo a realizar as maravilhas que realizavam naquela cidade. Então ela achou que ela estava perdida. Ela perdeu ali a sua voz e ela achou que, por ela ser a rainha barda e sem voz, ela não conseguiria mais liderar o seu povo, tá? Foi realmente um golpe duro ali para ela e ela decidiu iniciar uma viagem, uma peregrinação em busca de uma iluminação, de uma resposta. Ela andou por diversos lugares,
e inclusive enfrentou criaturas de sombras entrando em lugares profundos ali de Laminar. E aí finalmente ela encontrou. A deusa Tanató resolveu abençoá-la ali com conhecimento, né? A deusa Tanató é a deusa do conhecimento e deixou para ela finalmente ali um pergaminho com as primeiras letras do que seria conhecido como o alfabeto, né, de Arton ali, a língua escrita. E aí Ciranamena conseguiu voltar para sua cidade e realizar grandes feitos agora através da escrita. Ela, e o principal de tudo, né, era escrever as conquistas da sociedade humana para que a geração futura conseguisse prolongar isso, né, estender e prosperar ainda mais, algo que impedia o avanço da civilização. Com isso feito, a rainha também criou vários templos a Tanató que funcionavam como escolas, assim como funcionam até hoje, né, o que se manteve até hoje. E com isso, essa cidade, né, a cidade do Grado, ela cresceu e de fato virou um império, o Império Nardmir, que foi ali a grande civilização principal dessa época. Ele conseguiu, com o conhecimento escrito, né, esse império conseguiu crescer mais do que nunca, dominando diversas regiões, se expandindo como nunca havia sido visto antes na história de Laminar. Eles, inclusive, conseguiram evoluir tanto, né, se aprimorar tanto, que o Império criou portais arcanos que permitiam justamente o teleporte, né, a passagem rápida de uma região para outra, o que permitia sustentar um império daquele tamanho que era o Império de Laminar. Eles, com esses portais, né, rapidamente um exército conseguiria se transportar de uma ponta a outra do reino, preservando assim as suas conquistas. Tudo começou a dar errado, né? Isso aí já gerações depois da Ciranamena, extremamente difícil. Muito tempo depois dela, né, obviamente, existia ali uma grande magimoldadora mor do Império, chamado Lafzira, e ela era responsável por o funcionamento desses portais arcanos que permitiam esse teleporte rápido de uma região, né, de um ponto a outro. Era um portal que atravessava o tempo e espaço. Ela parece que se enjoou disso tudo. Ela era uma grande devota a Uina, né, a nossa rainha, a nossa deusa da magia, e ela simplesmente foi embora. Ela transcendeu para passar a habitar um plano de existência mais elevado e abandonou aqueles portais. Ela tinha 3 discípulos, esses discípulos tentaram continuar um funcionamento ali, mas eles mesmos acabaram brigando entre eles, causando uma grande ruptura do Império. Com essa briga dos discípulos dela, eles não conseguiram mais manter a ordem no lugar, o exército não conseguia mais atravessar rapidamente de uma ponta a outra e a unificação desse império não se manteve. As coisas ruíram, né? Tudo de fato ali se quebrou. E aí teve uma região, as terras de Goldrian, que se declararam independentes ali e houve de fato a cisão e reinos diferentes começaram a surgir por conta disso, né? Foi um desmembramento, digamos assim, e as coisas voltaram a um período ali de descentralização política em que as sociedades não estavam mais unidas para avançar. Elas começaram a se partir, se importar com outras coisas e nasceram governos de senhores de guerra que só lutavam entre si. Então essa, esse avanço da sociedade ele foi rompido por conta disso. Mas é muito interessante pensar que isso de fato existiu em Arton, né? Esse grande império chamado, né, Nardmir, e seria muito legal ver uma campanha de RPG voltada para a época em que esse império ainda era alto, né, que ele ainda existia, porque ali parecia de fato ter uma civilização avançada dentro de Arton nos tempos antigos. Seria tipo o que alguns conspiracionistas acham do Egito, né, que existia uma grande sociedade e de fato era muito avançada para a época dela, mas seria mais ou menos uma paródia relacionada a isso. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês acreditam que essa rainha, né, realmente ela foi importante, se vocês têm mais conhecimento relacionado a esse período. E aí tudo muda de novo quando os elfos voltam não, né, quando eles são enviados
para Arton, né? Até então, eu disse no outro vídeo que eles viviam lá no plano de existência da Glórien apenas, mas eles já existiam, e aí tudo muda quando eles são enviados para Arton, mas isso é um tema de outro vídeo. A gente se vê depois para falar sobre isso. Um abraço e até a próxima.